Fala pessoal, beleza? Fazer aí aquele panorama, fechamento da semana, compartilhar aqui o que eu tô vendo aí de interessante no mercado, Ibov, dólar, juros, enfim, vamos dar aquela geral que eu já costumo fazer, né? Começando aqui pelo nosso Ibov semanal, tá? Então, o que que a gente tem aqui que eu já falei e vou repetir, né? A gente está numa tendência de alta, né? E aí a gente tem aí nessas últimas semanas, que já passam aí alguns meses, fazendo uma correção. Né? E qual é a expectativa aqui? Que em algum momento, se a tendência, né, tiver de continuar, a gente tenha uma nova pernada altista. Né? E aí, obviamente, né, o topo anterior, que aqui no nosso caso é o topo histórico, pode ser uma região de resistência, que talvez não seja superada, mas sendo a tendência de alta, a expectativa será de que esse topo anterior seja vencido, como foi aqui, né? No final do ano passado. A gente tinha uma máxima feita, fez uma correção e aí foi rompido e a tendência continuou. Beleza? Então, essas regiões aqui, eu já falei algumas vezes, para mim são regiões importantes, esse 126 mil, aí mais abaixo, né, eu já falei também, a gente teria aqui essa faixa de 117 e por aí vai. Mas, né, vamos aqui no gráfico diário, né, que está todo mundo de olho, todo mundo comentando, né? O que a gente tem aqui no gráfico diário? Vamos recapitular, né? A gente ficou de janeiro até agora aí, esse mês de abril dentro de uma consolidação. Nesse mês de abril, né, a gente saiu dessa consolidação para baixo, né? Ou seja, perdeu, né, a consolidação, iniciou-se aí um movimento de queda, que está sendo seguido agora de um movimento de recuperação. O que a gente vai ter que observar aqui? Isso aqui é um repique para fazer isso daqui, tá? Ou seja, dar continuidade ao movimento de queda e talvez ir lá naquele 117 mil do semanal, que também é uma região interessante, ou, né, quem está olhando aqui mais bem de pertinho já está pensando que isso daqui, ó, pode se transformar numa falha de fundo, tá? E o Ibov fazer isso daqui. Né, e iniciar um movimento de alta que vai ter aqui essa faixa, né, dos 130 mil pontos, né, que promete, né, ser uma barreira importante, que pode ser rompida, né, vencida e o mercado realmente iniciar um movimento de alta em direção ao topo histórico, mas também pode, né, acabar segurando novamente como foi aí de janeiro até agora, tá? Então tem que ter paciência aqui. Eu já venho falando durante a semana que aqui a região é uma região candidata a ser suporte. Nível de fibra aqui no meu caso que eu utilizo, tem também aqui a média de 200 períodos passando aqui na região e agora você tem essa formação, né, de possível fundo duplo, que, né, alguma coisa do tipo. Tá? Então você tem bons argumentos aqui para pensar em compras, né? Ou seja, que o mercado pode ter uma recuperação. A questão é, essa compra é só, né, para voltar ali nos 130 mil e depois bater cabeça de novo, ou vai ser para retomar o movimento altista lá do semanal, como eu acabei de comentar, em busca do topo histórico e talvez outros números, né, mais adiante, mais para cima. Então esse tipo de coisa a gente vai ter que aguardar para saber, né, para ver o que vai acontecer. O ponto é, a região permite sim você pensar nessa possibilidade de compra, de alta, de um movimento altista. O quem está vendido tem que ter atenção aqui, que aqui, né, não era o lugar para você abrir o trade vendido. Se você está vendido, beleza, você está pagando para ver se continua, não continua, você não está satisfeito com o movimento dessa sexta-feira, né, veio contra você, mas também não está tudo perdido, né? Pode ser que pare por aqui mesmo e volte a cair. O tempo vai dizer. De todo jeito, você tem que seguir o seu planejamento, né, e esperar o que acontece. Promete ter muita briga aqui, provavelmente, nessa faixa aqui, né, que ficou esses meses todinhos aí batendo cabeça, tá? E aí, obviamente, se o mercado tiver que, você está vendido, o mercado tiver que mudar mesmo de trajetória, você estopa a sua posição vendida, abre uma posição comprada ou fica líquido, enfim, cada um vai ter naturalmente a sua estratégia, tem que saber o que fazer em cada cenário, tá? Comentar aqui os nossos DIs, né, os juros, né? Então aqui o 27, né, considerado aí mais curto, você está vendo aqui que depois daquele rally, o que está acontecendo aqui, né? Uma correção. Só que fazendo o inverso do Ibovespa, se você for um pouquinho mais atento aqui, o que a gente tem? A gente tem um topo e aqui pode ser, né, um topo mais baixo, que abriria a possibilidade de que dos juros iniciar um movimento de queda aqui também um pouco mais amplo, né, ou seja, ceder mais. E aí a combinação de juros cedendo,
né, ou seja, a taxa caindo, pode ser ou trazer, né, um vento aí favorável para o mercado. Se você olhar o 33, que é ali mais longo, né, está fazendo a mesmíssima coisa. Então a gente está vendo aqui um cenário de possível alívio também nos juros, ou seja, essa correlação juros com bolsa aqui dando, né, argumentos para a gente pensar que pode ser que a gente tenha sim um movimento altista no mercado. Até onde vai romper o topo histórico, essas coisas, aí é outro papo, né? A gente deixa desenvolver, né? O ponto é a gente tentar encontrar aqui um possível viés, né? Direcional, que parece ser mais provável que vá acontecer nos próximos dias aí na semana que vem. Vamos falar do dólar, né? O que a gente tem aqui no dólar, né? O dólar fez aquele rally forte, veio para correção e aqui é a média de 20 períodos, que eu já falei, né? É um ponto que pode ser, né, um ponto de quê? De compra, né? Acreditando na continuidade do movimento de alta aqui no dólar, né? Só que você está vendo, né, que aí nessa última semana que se encerra hoje, o dólar ficou patinando por aqui. No intraday ele até deu oportunidade de você comprar, teve uns movimentos interessantes, né? Mas não evoluiu muito. Então esse dólar pode continuar caindo aqui mais um pouquinho até essa região aqui do 5070, aqui alguma coisa do tipo, e ali ainda assim permitir pensar em compras. Aí tem que aguardar, né? Porém, né, pode parecer ficar em cima do muro, né? Não dá para descartar totalmente que o dólar faça isso daqui, né? E retome o movimento altista. Na minha opinião, o viés aqui ainda é altista, mesmo que o dólar ele alivie aí na próxima semana, ou seja, ele continue caindo mais um pouco, eu ainda mantenho o viés altista aí para o dólar, tá? Agora vamos dar aquele giro nos índices setoriais, né? Começando pelo consumo. O viés era baixista, né? Mas você está vendo aqui, ó, que ele está fazendo o quê? Uma reversão, né? Uma falha de fundo e abrindo espaço, né, para subir um pouquinho, né, mesmo que num caráter de repique, mas aparentemente aqui a gente vai poder ir com um viés altista, né, para a próxima semana para o consumo, tá? O IEX, né? Esse eu mantenho o viés baixista, né? Olha só, né? Me parece aqui que esse repique aí da sexta-feira, que junto com todo o mercado, é para continuar depois o movimento de queda. Tá? Então, olho vivo aí nas elétricas, né? Elétricas, transmissão, etc. Tá? E FNC, os bancos, né? O viés é baixista, né? Não tem como ir contra aqui. Mas o que está aparecendo? Que vem um repique. Né? E aí o que a gente vai querer ver? Se isso aqui vai ser um repique, né, para depois seguir e mudar de perdão, um repique, né, para depois retomar o movimento de queda, tá? Ou vai ser mesmo uma reversão de tendência aqui, como parece ser o que está por vir ali no Ibov, por exemplo, que você já tem ali uma formação de falha de fundo. Então a gente precisa acompanhar, porque o IFNC, os bancos, é um setor relevante do nosso mercado, junto ali de Petrobras e Vale, naturalmente. Então, óbvio que a gente quer prestar bastante atenção aqui nesse setor, tá? O IMAT, né, que não é só Vale, tem celulose, siderurgia, etc. Aqui eu vou manter o viés baixista, né? Então, mesmo que tenha aqui um repique, ó, pode ser que seja para continuar caindo. Tá? É lógico que, como a Vale tem um peso relevante nesse índice, a Vale, por exemplo, resolver andar, pode ser que esse índice aqui fique meio que de lado aqui, né? Como foi o período, né? Se você olhar bem aqui, março aqui, ó, que ele subiu, Vale não subiu, foi celulose ali, Suzano, Klabin, que fizeram um movimento bem interessante de alta. Então tem que ter esse bom senso aí, é um índice, né? Então uma média do setor, dos papéis, né, desse setor, mas aqui eu vou com viés baixista aí para a semana que vem, tá? O IMOB, né, o setor imobiliário, ele também parece vir para o repique, né? Uma alta forte aí nessa sexta-feira, 4%, mas aqui é um repique dentro de uma trajetória baixista. Agora, se esse repique é o início de uma reversão, o tempo vai dizer, mas ainda não dá para dizer isso com o que a gente está vendo aqui nesse momento, tá? O small, esse aqui é uma formação que permite pensar numa possível reversão de tendência. Olha só, um fundo duplo aqui. Então o viés baixista já está aqui com a luz amarela, e se você quiser ser um pouquinho mais agressivo, já dá para você pensar ou entrar na semana que vem pensando em altas aqui nas small caps, até com esse cenário ali dos juros, né? Aparentemente querendo ceder um pouquinho, pode favorecer naturalmente as small caps. Agora vamos falar do mercado lá fora, né? Começando pelo S&P, né? Olha só o S&P, né, fazendo aqui no semanal uma correção dentro de uma trajetória altista. Agora o que a gente quer descobrir aqui? Se vai parar por aqui, ó, e retomar o movimento de alta.
tá? Ou vai seguir caindo mais um pouco. Aqui no gráfico diário, você percebe que dá para esperar, né? Ou seja, não dá para descartar 100% a possibilidade do S&P continuar caindo. Tá? É lógico que você também pode pensar que isso aqui, ó, nesses últimos aí 6, 7 pregões, de repente é um possível pivôzinho de alta para retomar a trajetória altista. E a região é interessante, que é qual região? Aquela média de 20 períodos aqui, ó, do semanal. Tá? Então, olho vivo, porque o S&P pode sim, né, estar em vias, né, ou numa região bem interessante para pensar numa retomada da trajetória altista. Tá? Como falar aqui do juro 10 anos, né, o viés para mim ele continua sendo altista. Tá? Inclusive nessa semana nós renovamos a máxima no ano, fazendo ali a máxima aqui em 4,73, tá? Quase 4,74. Agora, vai continuar subindo? Não sei. Na minha opinião, a expectativa é essa, mesmo que haja aqui uma correção primeiro, antes de seguir o movimento altista. E é lógico, juros subindo não costuma ser uma combinação muito favorável para o mercado. Então, olho vivo aí nessa dinâmica, porque aqui está uma dinâmica aparentemente um pouco diferente do nosso mercado, que a gente tem ali os DIs, né, os nossos juros futuros, parecendo, né, que querem seguir caindo mais um pouco, e aqui parece que é para cima ainda, tá bom? O petróleo Brent, né, viés para mim ainda é altista, né? Então a gente vem aqui numa trajetória altista muito clara, uma correção a ver, né, se para por aí e retoma, né, para cima de 90, 92 e vai embora, tá? Então mantém o viés altista aí para o petróleo. E para finalizar, aqui falar do minério, né? O minério, né, que vinha numa trajetória baixista, saiu dessa trajetória baixista, na minha opinião, quando ganhou as médias aqui, tá? Então, duas coisas, ou faria aqui uma falha de fundo, né, e reverteria, ou fazer o que fez aqui, né, já passou pelas médias, né, já fez aqui um pequeno e rápido pullback. Na minha opinião, o viés é altista. Agora, é lógico que essa faixa aqui, ó, é uma faixa bem importante, tá? Ali do 119, 120, tá? Precisa, se tiver que andar, né? Precisa ser vencida essa região e aí liberar, né? 126, 31, 36 e aí tem um espaço aí interessante para andar, tá bom? Então vamos ficar aí de olho, né? Como eu falo sempre, né? Aqui a gente está fazendo um panorama com o que tem de informação pós-fechamento da semana. O mercado, óbvio, é dinâmico, as coisas podem mudar. Então, tudo que eu falei aqui pode ser que a partir de segunda-feira a gente tenha novas informações e a gente precise ajustar aqui as nossas ideias, tá? E isso faz parte, é normal. A gente tem que mudar sim de opinião quando surgem novas informações. Do contrário, a gente tenta surfar, se a gente acertar, né? A gente tenta surfar aí os cenários, né, que parecem mais prováveis de se desenvolverem, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que o vídeo te ajude. Se você precisar de alguma ajuda, tiver interesse aí de aprender qualquer coisa, trocar alguma ideia, é só mandar mensagem aí nos inboxes da vida. Tô no Twitter, tô no WhatsApp, tem o meu e-mail. Fica à vontade aí que vai ser um prazer tentar ajudar de alguma forma. Valeu, um grande abraço, um ótimo fim de semana.